O inverno pressiona a janela com a palma da mão e o vidro, o pouco que resta dele, floresce com o sopro. Em uma casa de pedra que aprendeu a arte de reter o calor, uma vela gagueja em atenção. O pavio tosse e a chama se estabiliza e sombras se ajoelham junto às paredes como ouvintes. É aqui que nossa história começa, não em uma sala do trono, não em uma crônica escrita com tintas brilhantes, mas em um quarto da cor de sonhos insones, onde uma mulher se senta a uma mesa alisada por anos de cotovelos e orações. O quarto é comum. Esse é o seu poder. Um gancho de ferro segura uma chaleira. A lareira boceja vermelha. Uma cesta de linho espera no canto com a paciência do trabalho. Tanto da vida medieval vivida nessa pequena escala à distância entre uma concha e uma boca, o tempo que leva para uma tora se transformar em cinzas, a breve misericórdia do calor em dedos dormentes. A vela não é apenas luz, é permissão. Sob sua modesta autoridade, uma vida pode ser pensada por um tempo. Os sinos da igreja ressoam sobre a vila como o tempo. São relógios com vocações e gramática. Ao amanhecer acordar, ao meio-dia pausar, ao anoitecer retornar. Esta noite seu som é suavizado pela neve e pelos músculos do sono. Um cachorro se ajeita no corredor. Alguém em algum lugar fecha uma persiana contra o vento e chama aquela pequena vitória de providência. A noite responde como a corrente de ar sob a porta e a teologia comum do frio, o que quer que você tenha compartilhe ou queime. Nosso interesse não é a justiça do rei, mas a aritmética privada da sobrevivência, especialmente como era exigida das mulheres. O registro oficial, as cartas, os sermões, os decretos fala na linguagem do poder. Enumera o que pode ser feito a uma mulher em nome de uma mulher no lugar de uma mulher. É estranhamente silencioso sobre o que uma mulher sabe quando a parteira acena e fecha a porta quando a despensa esvazia, quando as palavras do padre assumem o peso do hábito e começam a soar como lei. Esse silêncio não é vazio. Está repleto de decisões de resistência da ética ágil de passar por mais uma semana. Na casa de campo, a mulher pega uma pena. Nem toda mulher sabe escrever, e ainda assim, a escrita acontece através de suas mãos, o livro de registro de tarefas apitada, medida de ervas, as edições silenciosas do futuro de uma família negociadas no mercado e na cozinha. O conhecimento se move de outras maneiras pelo toque e pela repetição, por histórias que dão um nó na mente, onde uma frase entraria se frases fossem permitidas. Ainda assim, imagine uma pena, porque a mente quer uma testemunha e a chama quer algo para abençoar além da fumaça. A página que ela abre não está em branco. Ela foi escrita há séculos por teologias e costumes, por contratos mercantis e canções folclóricas, por olhares trocados em portas quando anúncios chegam de homens de mãos limpas. A tinta sob a nossa diz: as mulheres nascem mais perto da terra do que do céu. As mulheres são recipientes. As mulheres são propriedade com deveres inerentes. As mulheres são perigosas se não tiverem dono sagrada, se forem contidas. Esta velha escrita não é invencível, mas é teimosa como o inverno e ensina suas lições cedo. Ouça a casa. As tábuas do assoalho trazem um relato do quarto ao lado, uma criança se revirando no sono, o gênio simples da respiração aquecido pela lã. A concha bate na panela com a música temperada de chega por hoje. Lá fora a neve corrige os sulcos na estrada, tornando tudo brevemente igual. A lua trilha sua estrada pálida. Lá dentro contamos o que pode ser contado, as velas restantes, o comprimento do tronco, os ovos que as galinhas podem ceder se amanhã for gentil, e medimos o que não pode, a distância entre o dever e o eu, o custo de uma palavra dita em voz alta. A igreja tem opiniões sobre o corpo, e o corpo deve conviver com elas. A carne é traduzida em parábola. A dor adquire um brilho de significado não escolhido por quem a carrega. O desejo é nomeado como risco, conforto como tentação. O calendário de uma mulher é litúrgico mesmo quando não há festa, sangue, leite, febre e osso. A vigília da espera, a oitava da dor. No entanto, por trás da doutrina,
Há uma física prática aprendida ao preço do aprendizado da vida. Ela sabe ler a cor do choro de um recém-nascido. Sabe qual erva sussurra fique para um apetite falhado. Sabe quando a fofoca na rua é um catavento para o perigo. Há mais tipos de aprendizado do que o escriba da cidade consegue catalogar. As mulheres mantêm um currículo de limiares, portas cabeceiras, bordas de túmulos. Elas aprendem quais homens estão mais seguros quando sóbrios, quais quando bêbados. Quais oficiais trocam misericórdia por um pão, quais por um segredo. Elas memorizam o cômodo, o que mover se um parto se tornar insuportável. Onde um banco deve ser colocado para que o peso se torne suportável. A única oração que firma uma mão quando mãos firmes são exigidas. Os grandes eventos guerra, fome e peste chegam como tempestades, mas a sobrevivência é uma arte praticada entre tempestades, muitas vezes sem aplausos. Mais tarde, nos será dito que parte do que fizeram foi bruxaria. Mais cedo nos será dito que parte do que sofreram foi natural. Palavras patrulham fronteiras. Seguiremos o contrabando, os pequenos atos que se cruzam de qualquer maneira, uma receita para aliviar a febre, um acordo astuto que mantém uma filha longe de uma porta indesejada à disposição dos corpos das mulheres ao redor de uma cama para que a dor de uma pessoa seja suportada por muitas. A vela desce centímetro a centímetro, engolindo sua própria escada de cera. A mulher vira a página. O que chamamos de história geralmente é o resultado de gestos públicos, proclamações pregadas na madeira, tratados gravados em cera, nomes treinados para se sentar ao lado de títulos. O que chamaremos a isso é diferente. É história praticada sob a disciplina do silêncio. É a vida construída com materiais que a linguagem oficial considera insuficientes, mãos, respiração, repetição, humor, alavancado contra o medo. São 1000 pequenas competências entrelaçadas no dia tão firmemente que só a ausência as revela. Olhe novamente para a mesa. Uma cicatriz onde uma faca escorregou. Uma queimadura onde uma tigela se esqueceu de si mesma. Manchas na forma de perguntas sem resposta. Este é o arquivo. Nós o lemos com atenção. Haverá tempo para a doutrina, para a lei, para as teorias médicas que rastreavam os corpos das mulheres como planetas, mas não perguntavam a elas para onde estavam indo. Haverá um capítulo sobre casamento onde um anel é ao mesmo tempo ornamento e fechadura. Um capítulo sobre parto onde a coragem parece exaustão. Um capítulo sobre santidade onde a obediência é confundida com virtude porque as testemunhas certas estavam presentes. Haverá uma noite ao lado de um limiar onde as acusações florescem como geada. Por enquanto deixamos a vela fazer o seu trabalho. A chama é uma tutora em proporção. Ela mostra o suficiente para mover a mão, não o suficiente para banir a dúvida. Sombras não são erros, elas fazem parte da frase. O quarto respira no mesmo ritmo da pessoa, dentro dele reunir, gastar, reunir, gastar. Lá fora a vila ensaia seu silêncio, guardando o barulho para amanhã. Lá dentro nos concedemos o luxo raramente oferecido nestes registros, faremos uma pausa e observaremos atentamente. Esta não é uma história sobre pessoas excepcionais, embora encontremos algumas. É uma história sobre magnitude ordinária, a maneira como a dignidade persiste em baixas temperaturas, a maneira como uma vida pode ser ao mesmo tempo limitada e vasta dependendo de onde você se encontra na sala. Começamos aqui porque os começos importam. Eles nos ensinam a ouvir. A vela vacila, se recupera, vacila novamente. A neve escreve sua gramática suave no mundo além da porta. Levantamos a pena. Dirigimo-nos aos séculos com uma correção simples. O silêncio nunca foi vazio. Estava esperando para ser ouvido. Ao amanhecer, a aldeia se abre como uma mão. A geada serpenteia pelas sebes. O galo rege um coro de baldes, portas e passos madrugadores. Em uma cabana nasce uma menina. A parteira envolveu o quarto com método água aquecida em uma panela enegrecida, lençóis dobrados, como intenções silenciosas, um raminho de arruda preso acima da verga, porque a avó de alguém insistiu que ajudava. Lá fora o poço se lembra de cada inverno.
Lá dentro, uma mulher aprende novamente que respirar é uma barganha primeiro para si mesma, depois para o pequeno estranho que ela carregou através da escuridão. A criança chega com a solenidade de qualquer novo cidadão do mundo, cabelos úmidos, olhos semicerrados contra a luz, difusa um choro que é ao mesmo tempo protesto e prova. A parteira lê o choro como um escriturário. Lê um selo, este tom, esta força, esta cor nos lábios, e acena para o quarto. Haverá tempo depois para presságios. Por enquanto, resta o sacramento prático do calor, um fogo aceso com as brasas da noite anterior, um pano esfregado sobre os membros minúsculos, até que a raiva se transforme em apetite. Quando o pai pergunta, "Está tudo bem?", ele se comporta por um instante como todo pai que faz essa pergunta, desde que a língua aprendeu a falar no plural. Quando a parteira responde, "Ela está bem", o ambiente se reorganiza. O amor não muda. É imediato e animal o alívio do corpo empoleirado no rosto da mãe. Mas a matemática em torno do amor se altera como a luz. Um menino pode prometer trabalho de parto, um escudo contra os anos em que os ombros se enrijecem. Uma menina promete outros tipos de números, dote aliança às contas invisíveis mantidas por famílias que precisam transformar relacionamentos em seguro de inverno. O pai faz um segundo aceno de cabeça, primeiro para a saúde, depois para a aritmética que as crianças impõem, e sai para contar ao pátio que aguarda que o mundo adquiriu uma filha. Notícias são um clima migratório. Atravessam cercas por meio de baldes de leite e fofocas. À tarde, a igreja terá um sussurro pronto, leve à pia batismal antes do fim da semana. A alma precisa ser encaminhada para o endereço correto. O padre perguntará um nome e dirá um nome que já está em seu livro, Maria Inês Margarida Ana. Santos também são uma espécie de cerca, e a aldeia gosta de seus limites bem definidos. A mãe, ainda terna nas bordas do mundo, experimenta cada nome em sua boca como uma promessa que terá que cumprir. Uma menina é educada cedo e nem sempre por livros. Seus primeiros tutores são a rotina e a inferência. Ela aprende que a lareira é um relógio que funciona com paciência, que o pão tem humores e ficará emburrado se for manuseado com frieza, que um chão varrido na direção certa evita que as migalhas façam inimigos com as correntes de ar. Ela aprende a gramática dos adultos, como a voz fica mais curta quando o dinheiro é escasso, como uma tosse, é ensaiada antes de se tornar uma confissão, como o sorriso de uma mãe pode significar sim, mas não hoje. Ela aprenderá o catecismo mais tarde. Por enquanto, ela memoriza o catecismo dos cômodos, o que vai onde, quando tocar, quando esperar. Aos 7 anos, ela já tem um pequeno portfólio de competência. Sabe carregar água sem dar metade dela para o caminho, como alimentar uma fogueira apesar da teimosia, como ler o tempo na umidade da soleira da porta. A aldeia retribui a competência com expectativa. Uma menina que faz as coisas bem descobre que bem é um chão que continua subindo. O elogio vem com ganchos. Você tem boas mãos, alguém diz, querendo dizer que essas mãos estejam sempre ocupadas. Que criança cuidadosa, alguém diz, querendo dizer cautela é o seu destino. Ninguém quer mal. O costume é um rio que acredita ser uma estrada. Às vezes há educação. Em cidades com um monge generoso, as meninas se aconchegam nas margens das aulas destinadas aos meninos e pegam as migalhas do alfabeto. Em outros lugares, as letras são um tempero caro, e a família não pode se dar ao luxo de um sabor que não possa comer. Mesmo assim, há textos. A menina aprende a ler os corpos em sua casa, os ombros da mãe curvados sobre uma bacia, o polegar do pai mexendo no mesmo nó na beira da mesa. Todas as noites da mesma forma que um irmão se recusa a encarar, lá após uma bronca, porque a vergonha quer ficar sozinha. Ela aprende a estimar a distância pelos passos, a distância até o mercado, a distância até o vizinho que emprestará sal, e a estimar o perigo pelo silêncio. A igreja fala com ela na segunda pessoa do plural, mesmo quando está sozinha a voz. Conta-lhe sobre Eva, que estendeu a mão. Conta-lhe sobre Maria, que consentiu. Constrói um pequeno corredor e pede-lhe que o percorra sem estender a mão, apenas consentindo. Dizem-lhe que a obediência é uma chave que se encaixa na fechadura do céu, que a modéstia é um fio que impede o corpo de se desfazer em escândalo, que a paciência é uma escada cujo topo é invisível mas garantido.
Grande parte dessa instrução é sincera. Grande parte dela é útil numa cultura em que as mulheres sobrevivem sendo confundidas com móveis até serem necessárias e depois para milagres quando fazem o que os móveis não conseguem. Quando a menina sangra pela primeira vez, o mundo oferece uma nova aritmética. A parteira chega com ervas e privacidade. A conversa não é clínica, é infraestrutural. Eis como o tecido deve ser dobrado, como o vinagre pode acalmar um cheiro que o rancor percebe, como o trabalho pode ser organizado, de modo que a dor caminhe no seu ritmo em vez de forçá-lo a caminhar no dele. A Igreja oferece suas camadas de significado: pureza, preservada fertilidade, despertada Eva, sussurrando em um tom diferente. Mas a parteira oferece logística, e logística é um tipo de misericórdia mais imediata do que a doutrina. Com os homens, o conhecimento frequentemente viaja em filas de pai para filho, através de um campo de mestre para aprendiz através de uma bancada. Com as mulheres, o conhecimento viaja em círculos de mãe para filha, de vizinho para vizinho, através de um limiar dos mortos para os vivos, através de receitas escritas em uma escrita de manchas. Um círculo pode ser uma fronteira, também pode ser uma fortificação. A menina se torna cidadã desta república circular, sem perceber, transformando segredos em ferramentas, ferramentas em hábitos e hábitos em identidade. O mercado a aguça. Ela aprende que barganhar é teatro com um ábaco nos bastidores. Ela aprende quais comerciantes praticam a caridade disfarçada de teimosia e quais praticam o roubo disfarçado de charme. Ela aprende a pesar moedas de ouvido, uma moeda cortada tilinta com culpa. Se for esperta, descobre que o riso desarma a suspeita melhor do que o silêncio e que a dignidade, como o sal, é melhor usada com moderação, mas diariamente. Essas não são as virtudes registradas nos sermões, mas mantêm o pão no prato e a distância entre o perigo e a porta. Em algumas casas, há um livro. O pai o guarda num baú com fechadura piedosa e finge que os números são modestos. Ele escreve o preço dos grãos como se fosse o tempo inexorável e inquestionável. A menina não deve ver. Ela não lê os números, mas lê os nós dos dedos quando embranquecem, quando descansam. Ela entende que uma colheita ruim se escreve no futuro como uma doença lenta e que sorte é uma palavra que as pessoas usam quando estão cansadas demais para dizer vizinho. Aos 12 anos, a conversa nos visita como uma tia com opiniões fortes. Há uma família, diz alguém, cujo telhado protege da chuva. Telhados podem ser um galanteio. O rapaz trabalha duro, acrescenta alguém querendo dizer seu pai trabalha. A moça tem um rosto. É dela e não dela. A aldeia vê nele o que as aldeias são treinadas a buscar: fertilidade e temperamento, o rumor da boa sorte. Ela vê nele uma pessoa que é solicitada a se tornar um plano. Planos nem sempre são cruéis, mas raramente são curiosos. Ainda assim, a infância não é uma sentença uniforme. Há tardes em que o sol se esquece de ser severo e as crianças dissolvem a fronteira entre trabalho e diversão. Há momentos em que a menina é simplesmente uma criatura entre outras criaturas: galinhas negociando política debaixo de uma carroça, um gato discutindo com um feixe de luz, um amigo inventando um jogo que usa pedras-paus e a lei da justiça, como eles a entendem. Joy é uma tutora não programada. Ela lhe ensina que um corpo pode ser mais do que um dever e que o riso é uma espécie de propriedade. O inverno retorna, como acontece em histórias honestas. A menina desenvolve o tipo de competência da qual as aldeias dependem e, portanto, não se desculpam por explorar. Ela levanta, conserta, calcula, cede. O livro Razão da Paróquia jamais soletrará seu nome com admiração, mas a respiração da vizinhança depende dela como um músculo depende de seus pequenos tendões. Nascida para a obediência, poderíamos dizer como se a obediência fosse um quarto com uma porta. No entanto, ela também nasce para a invenção, a arte de pegar um espaço estreito e ensiná-lo a comportar mais dela do que foi projetado para conter. À noite, quando a casa termina suas tarefas e o fogo se apaga, a menina escuta a escuridão como se estivesse marcando as horas.
Em algum lugar da aldeia, uma mãe canta. Em algum lugar, um bêbado ensaia o pedido de desculpas de amanhã. Em algum lugar, uma raposa considera argumentos a favor e contra o galinheiro. Ela permanece acordada na fronteira entre si mesma e a versão de si mesma que os outros exigirão. A vela, se houver uma, é poupada. Cera é trabalho. Ela mapeia futuros com os instrumentos disponíveis, respiração, pulso, uma promessa que ela não faz a ninguém e a todos ao mesmo tempo manter um pequeno canto da mente não comprado. De manhã, ela se erguerá no roteiro que a espera. Roteiros podem ser editados. Isso também é algo que ela aprende não com o padre ou com a lei, mas com as mãos da parteira. O sorriso do mercado e a república silenciosa de mulheres que transformam resistência em competência, como um padeiro transforma ar em pão. Por enquanto a casa dorme. A neve escreve mais uma página que o vento mais tarde rasgará. E a menina ainda, uma menina, ainda não a solução para o problema de ninguém, se volta para o dia com a bravura despretensiosa que a história erroneamente chama de hábito. Quando as tranças da menina aprendem a se comportar o casamento, já aprendeu seu nome. Chega a casa como o tempo com a papelada, um primo traz um boato, um vizinho traz uma sugestão, um tio traz uma aritmética disfarçada de bênção. O batente da porta mede sua altura em relação à marca de faca do inverno passado. A aldeia mede seu valor em relação aos telhados, aos campos, e a duração de um aperto de mão entre homens. O noivado é menos um momento do que uma coreografia. Há visitas cada uma com uma temperatura diferente. Primeiro vem a delicada observação: mulheres avaliando o pão, a fiação, o temperamento. Homens avaliando a área, as perspectivas e se o caos da outra casa é compatível com o seu. Depois a conversa mais firme, moedas colocadas sobre a mesa, uma lista do que será trazido como se o amor fosse uma carroça. Dote é a palavra que mantém todos educados. É uma ponte feita de linho e cobre de segunda mão de uma vaca de boa reputação, de uma promessa de que futuras brigas não serão por causa do sal. A moça senta-se a um lado e cada frase a usa como preposição. Se ela tiver sorte, já lhe foi permitido não gostar de alguém, de modo que seu eventual silêncio pode ser considerado uma melhora. Se não tiver sorte, o homem tem o dobro da sua idade e aprendeu a usar a paciência como um manto apenas na hora de barganhar. Fala-se de caráter, o dele e não o dela. Ele é firme, o que significa que conhece o preço do trigo em 3 paróquias e os perigos de uma opinião positiva. Ele é temente a Deus, o que significa que tem uma testemunha para seu temperamento. Ele está bem posicionado, o que significa que a casa na qual ela desaparecerá tem paredes que atualmente preferem permanecer de pé. A igreja insiste na leitura dos proclamas em voz alta em 3 domingos consecutivos. Um ensaio público do destino. Os nomes são pronunciados como se já estivessem gravados em pedra, e a aldeia faz o que as aldeias fazem com informações: acenam, calculam, comparam. Alguns rostos se suavizam. A maioria se acomoda na suavidade respeitosa de pessoas aliviadas por o casal escolhido não ser um problema que precisam resolver. A menina aprende que a aprovação pública pode soar como chuva presente impessoal saturando tudo o que você possui. Na manhã marcada, alguém trança seus cabelos com mais cuidado do que o habitual. Um pano é alisado, uma fita é descoberta dos melhores momentos do ano passado, um broche emprestado que protegeu mais gargantas do que a memória consegue contar. Sua mãe murmura um currículo de última hora que vem sendo ensinado desde que as mulheres descobriram sua própria herança: ouvir mais do que responder. O humor embota a lâmina, esconder dinheiro onde os homens se esquecem de procurar. As palavras carregam afeto e entrega na mesma cesta. A igreja fica menor em dias de casamento. O ar se enche da polidez das pessoas que aguardam para testemunhar algo que já decidiram compreender. As velas aprovam. O padre conduz uma cerimônia que une o céu ao chão. Os votos são proferidos por uma voz que os pronunciou a muitos rostos. O anel é um círculo que parece prometer um retorno a si mesmo. O contrato
é uma linha que aponta para longe. Lá fora, sinos tocam a felicidade em nome do casal. Lá dentro, um livro aprende 2 nomes ao mesmo tempo e a mão do padre, treinada pela repetição, os faz parecer compatíveis. Há pão sempre e às vezes música. Há brincadeiras em que a aldeia finge ser a autora desta nova casa, provocações barulhentas, uma luta simulada na soleira da porta, piadas sobre quem governará e quem reinará. A menina sorri, que é a moeda mais barata e a mais procurada. Ela pratica a arte de que precisará para o resto da vida emprestar expressões a ocasiões. O que ela realmente sente é guardado como uma erva secreta útil e não para convidados. Naquela noite, a cama é um palco com cortinas feitas de expectativa. Cortinas não são privacidade, são simplesmente o que as pessoas concordam em olhar. A consumação é discutida na linguagem da prova e da propriedade, prova de que o contrato passou do papel para o sangue, propriedade que agora pode ser nomeada sem constrangimento. Há casas onde o riso preenche este quarto e a ternura aprende nova gramática. Há casas onde a ternura é algo que o casal terá que inventar mais tarde se forem corajosos. Há casas onde a invenção não é um esporte permitido. Nada disso está escrito no registro paroquial. De manhã ela acorda para o trabalho para o qual a cerimônia foi apenas uma orientação. O casamento, como praticado aqui, é um cargo de gerência sem remuneração. Ela inspeciona dispensas e evita insultos ao mesmo tempo. Ela aprende o temperamento do forno e do homem que o chama de seu. Ela se torna o calendário que mantém a casa honesta, essas muitas velas restantes, esses muitos sacos antes do mês, esse teatro de civilidade 2 vezes por semana, com um vizinho cuja cerca quer migrar. O vocabulário do cuidado se expande: caldo para tosse, vinagre para mancha, tato para um visitante que não vai embora mesmo quando o fogo anuncia a hora de fechar. A lei com a qual nos referimos ao emaranhado de alfândegas, funcionários e homens com selos a reconhece principalmente como um apego. Sua capacidade de contrato é emprestada do marido como um manto é emprestado de um cabide disponível, se ele permitir e se o tempo insistir. Se ela for ferida, a indenização é negociada a uma altura ligeiramente acima de sua cabeça. Se ela for atingida, um padre pode sugerir que a paciência gera um homem melhor, assim como deixar o feijão de molho gera sopa. Se ela é estimada, muitas vezes, é porque ambas as famílias se lembram de uma época de fome e são gratas pelo truque do mendigo de se segurar com as 2 mãos. Existe a dívida conjugal, uma expressão que se assemelha a um cofre trancado. Significa que um marido pode invocar o corpo dela com a certeza retumbante de um sino e um chamado que convoca o dever. Significa também, em lares mais generosos do que os panfletos admitem, que ela pode buscar o corpo dele como abrigo e não ser recusada. Dívida é uma palavra sombria para a mutualidade, mas às vezes, palavras sombrias são as chaves disponíveis. A lacuna entre a doutrina e a prática é a largura de uma cama, e os casais mobiliam esse espaço como podem. O dote que chegou com trombetas mostra sua segunda face, a alavancagem. Nas épocas boas impede que ela seja dispensada como uma serva com vogais extras. Nas épocas ruins torna-se uma conta que o marido apresenta à sua paciência. Eu paguei por isso. Ela aprende a política doméstica da gratidão, quando agradecer, quando deixar o agradecimento aparecer e passar como o tempo. Ela esconde 1 ou 2 moedas, porque legitimidade é uma lição de vocabulário transmitida pela fome. O direito de partir exige o pagamento da viagem. As crianças também veem como o tempo. Cada uma reorganiza os móveis da casa, o sono se move para os cantos. O medo se torna uma rotina que você programa como lavar roupa. A menina, agora mulher, ouve o antigo currículo da mãe em sua própria boca. Ela repete o que era útil, revisa o que era cruel, inventa, onde a necessidade acotovelada inventa. Uma resistência silenciosa persiste na maneira como ela distribui gentileza nos segredos que guarda para as filhas, e nos que empresta aos filhos como proteção contra a arrogância que o mundo lhes emprestará. A aldeia observa seu casamento como observa um lago de moinho, interessada quando a superfície se rompe, satisfeita quando não se rompe. Solidão não é novidade, nem contentamento. Ambos são administrados em cozinhas que os cronistas raramente visitam.
Em dias festivos, ela fica ao lado do homem para que as pessoas acreditem que a casa é uma forma única. Em dias comuns, ela é a parte móvel que impede o colapso da forma. Se ele se tornar mais dócil com os anos, parte do crédito é dela, e nunca será pago. Se ele se tornar mais rigoroso, parte da culpa também será. E o amor, ele existe aqui, mas não na gramática importada pelos trovadores. O amor é uma teologia prática construída a partir de gestos recorrentes, uma mão que não bate, um silêncio que dá lugar ao medo alheio, uma piada que alivia o peso da noite, um passo para trás na beira de uma discussão, porque o pão está no forno e o pão queimado castiga a todos. O amor é um livro-razão com muitas pequenas entradas e nenhum floreio final. Cresce como musgo silenciosamente, utilmente difícil de elogiar sem soar tolo. Ainda assim há noites em que a mulher se senta de costas para a porta e deixa a escuridão inventariar o quarto. Ela poderia ter sido outra pessoa em outra paróquia, ganhando o pão com as mesmas mãos, mas respondendo por um nome diferente. Ela poderia não ter sido ninguém, perdida pelo tempo, perdida pela peste, um rumor que nunca aprendeu a andar. O pensamento não é arrependimento. É topografia, um mapa do país que ela não escolheu, mas tornou habitável. Ela toca o anel. É tanto uma promessa cumprida, quanto uma promessa que a manteve. Círculos podem ser pulseiras. Também podem ser zeros. Ela decide novamente tratá-lo como uma roda. Quando os sinos da igreja tocam e a viela os repete em poças, ela se levanta e põe a mesa para amanhã, tigelas em cada lugar, a boa faca, onde for encontrada facilmente. O casamento, como a aldeia o define, é uma transação que nunca para de se realizar. Mas dentro de sua contabilidade, há outra economia, uma que ela administra sem registro, gastar e poupar de si mesma, para que em um mundo apegado a preços ela permaneça teimosamente e silenciosamente inestimável. Amanhã se acumula em cacos coloridos, deslizando pelos vitrais da igreja e depositando arco, íris disciplinados nas lajes. A aldeia entra em fila com suas melhores intenções. O ar cheira a sebo, pedra fria, e ao tipo de esperança que aprendeu a se manter imóvel. Uma mulher entra com todos os outros, mas de forma diferente. Ela faz o sinal da cruz na pia batismal, onde a água do inverno mantém o passado obediente, e então encontra o banco que conhece o peso de sua semana. O padre aquece a voz com os salmos, e os salmos aquecem o ambiente com a gramática. O culto é uma máquina que torna o tempo respeitável. Palavras são entrelaçadas a gestos. Gestos são entrelaçados a regras. Regras são entrelaçadas à salvação. Salvação é entrelaçada ao corpo. Esta é a grande arte da igreja, falar sobre o céu em uma linguagem da qual o corpo não pode escapar. Ajoelhe-se, fique de pé, curve-se, receba, jejue, festeje. O calendário é uma teologia que você pode mastigar. Na quaresma a boca aprende a humildade. Em dias festivos ela aprende a gratidão e a rapidez com que a gratidão pode ser confundida com permissão. O sermão chega como tempo com notas de rodapé. O tópico de hoje, Eva que alcançou, Maria que respondeu. Entre essas duas sílabas, alcançar e responder, a igreja constrói um corredor e o chama de feminilidade. O padre não é cruel. Ele é sincero, que pode ser mais feroz do que a crueldade. Ele diz ao rebanho que as mulheres estão mais perto do jardim, onde o erro começou, e mais perto do berço, onde o conserto começou, e que essa proximidade exige uma disciplina especial. Guardem os portões, diz ele, referindo-se aos olhos, ouvidos, lábios, carne. O diabo pega o caminho mais curto. Os homens concordam porque o caminho que o diabo pega geralmente não é através deles, pelo menos não em público. Após a despedida, o dia retorna às suas tarefas, mas o sermão permanece como uma corrente de ar sob a porta. A doutrina se instala em pequenas coisas. Quando a mulher pega o pão antes que os outros sejam servidos, a mão se lembra de Eva e hesita. Quando ela ri alto demais para o poço, um olhar apara o riso em algo mais conveniente. Quando se banha, ela conta os tempos entre a privacidade e o medo, como se a vergonha fosse um medidor. O corpo não é meramente dela.
é uma propriedade pública com um guardião particular. A confissão é um pequeno teatro com paredes finas. A treliça admite ar e segredo na mesma medida. Ela se ajoelha e aprende o vocabulário preferido da igreja para o que sente. Há palavras para um olhar retido por muito tempo, para um pensamento convidado a retornar depois de ter sido rejeitado, para prazeres que a boca lembra sem permissão. Há menos linguagem para a exaustão, para a arquitetura do dever que transforma a impaciência em uma ferramenta de sobrevivência, para a fúria que não tem para onde ir e assim fermenta em silêncio. Ainda assim ela fala o que pode ser falado e recebe o que pode ser recebido, uma penitência medida em orações, um perdão medido em fé, um alívio medido em lágrimas que não precisam de testemunhas. O jejum supostamente desaprendia o corpo a seus apetites para que a alma pudesse beber sem se espirrar. Ela é boa em jejuar. A pobreza a treinou. Mas enquanto o jejum dos homens é um instrumento público assinado, selado, testemunhado, o dela é doméstico e oculto, uma negociação entre ela e o pote. Ela pega a porção menor e a chama de piedade, porque a linguagem para alguém mais precisa disso é tênue na língua paroquial. Nos dias santos, ela permite que a doçura entre na casa e a observa se mover como um milagre domesticado, dedos mergulhados e lambidos rostos brevemente iluminados. A alegria é um sacramento não listado no calendário. Há relíquias lascas de santidade cravadas em metal como argumentos. A igreja as ergue e a aldeia prende a respiração. Ela olha e quer acreditar que a matéria pode transportar misericórdia como um jarro transporta água, com firmeza, confiabilidade, sem favor. Ela toca a borda do relicário e não sente nada ou tudo, ou algo que seu vocabulário não consegue classificar. Fé para ela não é um estado de espírito, mas um verbo. É a hora passada segurando o bebê de uma vizinha, enquanto ela chora o hematoma, que ela se recusa a considerar uma injustiça, porque conta, Lu tornará mais alto a oração que ela faz entre as tarefas, para que o dia não se desfaça. A igreja ensina sobre a dívida conjugal, e o ensinamento é antigo o suficiente para se assemelhar à natureza. Um marido pode reivindicar o corpo da esposa. Uma esposa pode reivindicar o do marido. Em teoria, é mútuo como um aperto de mão. Na prática, as mãos não são iguais. Ela aprende a traduzir dívida em gentileza, sempre que possível a incorporar o consentimento ao tecido de uma noite, para que a dignidade continue calçada. Na confissão, ela chama qualquer recusa de cansaço, porque o confessor entende o cansaço e desconfia de um vocabulário que ela não pode se dar ao luxo de defender. A modéstia é a aritmética favorita da paróquia. As regras suntuárias são apresentadas como se fossem a previsão do tempo, sem mangas largas demais, sem bainhas ousadas demais, sem rendas que anunciem uma carteira que você não possui. Os homens gostam desses decretos porque impedem que os mercados invadam o orgulho. As mulheres os carregam porque estão acostumadas a suportar regras que chegam sem consulta. Ela conserta seu vestido para que a modéstia e a economia tenham a mesma face, e então suporta o paradoxo que as regras produzem. Se ela parece muito simples, a suspeita se pergunta que insolência ela está escondendo. Se ela parece muito elegante, a suspeita exige saber a fonte. A virtude é uma ponte estreita com muitos observadores. Há mulheres santas nas histórias mártires e abadessas, cujos corpos se tornaram argumentos a favor de doutrinas escritas por homens. Seus cabelos foram cortados, sua beleza escondida, seu ardor redirecionado para um Deus que não as machucaria. A aldeia ouve suas vidas como parábolas. Ela as ouve como boletins meteorológicos de um país que nunca visitará. Há um convento a 2 dias de distância, onde meninas desaparecem em um pátio e reaparecem como sinos. Quando o pão acaba, uma família pode testar a porta desse pátio com o nome de uma filha. O santuário é caro. O casamento também. A fome também. Cada escolha é uma moeda cunhada com um santo diferente. Às vezes, à tarde, o padre visita as casas para inventariar as almas. Ele senta-se no banco dela, o banco dela,
e lembra à família que o corpo é um administrador traiçoeiro. Ele se refere à luxúria. Ela ouve fadiga. Ele recomenda mais orações, e ela concorda, porque não existe vocabulário educado para menos horas. Ela lhe serve cerveja e observa como a taça ensina sua boca a abençoar de forma diferente. Quando ele sai, o cômodo se expande com uma pequena coragem. Ela coloca a tigela boa de volta em seu canto e sente brevemente que a casa retornou à sua verdadeira forma, um lugar onde o corpo pode declinar uma filosofia e ainda ser perdoado. A igreja corteja a fofoca como abelhas cortejam a lavanda. Tentam tornar doces as brigas domésticas, definir quem deve o que a quem, amarrar o comportamento à doutrina com nós que não se desfazem na chuva. Se uma mulher pede reparação, aprende que as testemunhas devem ter a altura e o sexo certos. Se ela traz outras mulheres, o depoimento soa mais suave, como se a verdade pesasse menos em certas bocas. Ela não interpreta mal a lição. Ela se volta como as mulheres para as jurisdições que permanecem o mercado à soleira, a conversa noturna entre amigas, cuja lealdade é mais antiga que qualquer selo. Peregrinos passam pela aldeia como peregrinos do tempo poeira, cajado fé empolada. Contam histórias sobre santuários para onde as doenças vão para se aposentar. A tosse de uma criança deixa uma fita. O temperamento de um marido deixa uma moeda. A esterilidade de uma mulher deixa uma oração costurada a uma cerca viva. Ela ouve e se pergunta se os milagres preferem estradas a cozinhas, multidões a esquinas. Ela envia uma fita de qualquer maneira com os pés de outra pessoa e chama isso de esperança delegada. Quando o sino toca para os mortos, o corpo assume o comando novamente. Mulheres lavam o corpo coberto por lençóis, falam com ele como falam com o pão que crescerá melhor se achar que é desejado. As orações são oficiais, o toque não. A doutrina acompanha uma alma. Mãos acompanham a matéria até sua próxima verdade. Ela sente então que a igreja conhece melhor esta parte do pó ao pó, sem discussão, e que talvez sua certeza sobre outras partes seja apenas uma forma de praticar para esta. Na caminhada de volta do túmulo, a teologia se esvai, a misericórdia prática se adensa. Alguém traz sopa, alguém se senta em silêncio até que se possa confiar que o silêncio não será quebrado. Nas festas marianas, a aldeia brilha como uma ideia. Bandeiras azuis, velas votivas, enchendo uma saliência com sua gramática trêmula. Maria é a frase mais gentil da igreja sobre as mulheres e também a mais exigente. Seja pura, seja generosa, seja uma resposta, não uma pergunta. A mulher acende um pavio e sente o puxão de uma mãe cujo poder era concordar tão completamente que o mundo mudou. Ela se pergunta o que aconteceria se a igreja pregasse um sermão sobre mulheres que disseram não na hora certa, e se a hora certa seria permitida. A noite retorna como deve ser. Ela sai da igreja com os outros e volta para a rua, onde a lama legisla e os gansos se opõem. A doutrina se afrouxa ao ar livre. Ela caminha para casa carregando duas liturgias ao mesmo tempo. A primeira é a da igreja ajoelhar, ficar de pé, confessar, receber, esperar. A segunda é mais antiga que sermões, carregar, medir, repartir, acalmar, alertar, suportar, recusar, quando a recusa economiza mais do que custa. Essas duas liturgias nem sempre entram em conflito, mas quando isso acontece, o corpo decide. Ele tem sua própria teologia, chame-a de respiração, e é persuasivo. Junto à lareira, ela reorganiza o dia, uma tora virada, uma panela cutucada, o cabelo de uma criança desembaraçado dos farrapos da tarde. Ela se lembra de um verso dos Salmos e o usa como tampa para conter uma raiva crescente. Ela se lembra de um verso de sua mãe e o usa como dobradiça para fechar uma porta suavemente. A igreja do corpo está aqui, onde o calor é uma doutrina que ninguém discute e a gentileza é um sacramento com muitos ministros. Ela sabe o que o padre sabe e também o que ele não sabe, que a salvação é um longo trabalho e que a dor pode ser suportada sem ser adorada. Que a parte mais sagrada dela não é sua submissão, mas sua capacidade de fazer um pequeno e teimoso bem com materiais não abençoados por nenhum livro.
A noite se encosta na janela. Ela se inclina em direção à chama e a deixa ler seu rosto. Amanhã haverá regras novamente, e ela seguirá as que protegem e editará as que não o fazem. O corpo que a igreja teme e abençoa continuará sua liturgia sangue, leite, fome, sono, toque e respiração. Ela continuará a sua manter a casa humana em um mundo que ama ideias mais do que pessoas. E se ela rezar antes de dormir, será uma oração simples que as paredes já conhecem. Conceda-me força sem espetáculo, misericórdia, sem permissão e a inteligência silenciosa para caminhar entre as ordens do céu e a verdade da carne sem perder nenhuma delas. A casa tem sua própria farmacopeia, uma prateleira onde potes lembram o verão. Maços de plantas secas pendiam das vigas como um coro silencioso. Uma argamassa que aprendeu a paciência da pedra. O conhecimento vive aqui não como teoria, mas como hábito. Você busca hortelã quando um estômago reclama 1000 folhas, quando o sangue não obedece salgueiro, quando uma articulação ensaia sua queixa. A parteira que ensinou sua mãe lhe ensinou remédio. É o que você pode carregar no avental, quando uma estrada inunda e uma criança arde com uma febre que não condiz com a oração. Lá fora, os homens discutem humores sangue catarro, bilis negra, bilis amarela, como se o corpo fosse um conselho municipal com 4 membros barulhentos. Lá dentro, as mulheres controlam o clima de forma mais específica. Medem febres pelo som do choro de uma criança, nomeiam a dor pela maneira como uma mulher segura um banquinho, detectam infecções por um cheiro que surge antes das palavras. Não descartam os humores, domesticam-nos. Fazem uma panela cantar, e em seu vapor se pode ler um evangelho menor, tomilho amolecendo um peito, funcho persuadindo uma barriga, alecrim lembrando a um cérebro que o sono um dia o amou. Depois há útero que nos livros se move como um peregrino. Homens eruditos o diagramam com a confiança de cartógrafos que nunca saíram dos muros de suas cidades. Em suas páginas, o útero vagueia pela espinha pela garganta, estrangulando a fala até que as ervas a tragam de volta ao trabalho. Eles chamam o problema de histeria uma palavra que brilha como uma moeda nova porque nenhuma mulher a cunhou. A aldeia repete a teoria como a fofoca se repete com um ensaio de certeza. Se uma esposa fica triste no inverno ou áspera no verão, se sua tristeza se recusa a usar a roupa certa, alguém sussurrará sobre um útero inquieto. A mulher não discute com latim, ela discute com sintomas. Um vizinho chega pálido e vibrando com um medo que nenhum santo reivindicaria. O remédio nos livros é fumaça e perfume resinas doces na boca, e amargas perto do outro portão um aliciamento pelo cheiro, como atrair um gato de trás de um barril. O remédio nas cozinhas é mais simples calor sopa salgada, com a voz de um amigo a longa aritmética, do toque que convence um corpo trêmulo de que ainda pertence a si mesmo. Se o útero vagueia muitas vezes, é porque o mundo deixou todo o resto sem lar. Há médicos que visitam com pastas de palavras e instrumentos finos como ameaças. Tomam o pulso, leem a urina como se fosse uma escritura, prescrevem uma purga ou uma sangria. Cobram numa moeda que anuncia respeito. Quando são gentis, sua gentileza brilha como latão polido, você pode se ver nela e não ter certeza se aprova. Quando não são, dispensam uma parteira com um sorriso que confunde experiência com superstição. Fumar, dizem e vão embora. Obediência, dizem e vão embora. Rezar, dizem e vão embora. As mulheres permanecem com a paciente e permanecer costuma ser o verbo mais curativo disponível. Avisos se multiplicam ao redor do corpo como sebes ao redor de um jardim. Alguns são sábios, não levante peso sozinho. Não sente em pedras frias. Não beba a opinião do rio depois da chuva. Alguns são política disfarçada, não encontre um amigo ao anoitecer. Não fale mais alto que um homem, a menos que ele convide o eco. Não diga não a menos que você possa pagar pela distância entre a porta e a rua. Cada advertência chega como cuidado, e amadurece em lei se repetida o suficiente. A mulher aprende a separar os avisos àqueles que a mantêm viva daqueles que a mantêm pequena. A menstruação
registra seus termos mensais sem consultar a paróquia. A Igreja acrescenta margens à página dias de abstinência, banhos de purificação, se a misericórdia e a água concordarem à suspeita de que o sangue é uma liturgia desonesta. A cozinha oferece uma contraliturgia urtiga fervida, para acalmar uma inundação pano, aquecido pressionado, contra a lombar piadas, sussurradas entre amigas, porque o riso dilata um ambiente como as mãos de uma parteira ajudam o colo do útero a lembrar sua coragem. Se a vergonha tenta sentar-se à mesa, eles encontram para ela outra cadeira em outra casa. A gravidez é pública e secreta. A aldeia percebe antes que uma mulher fale. O pão tem gosto de metal. Amanhã cria dentes. Um cinto precisa negociar novos termos. Há rituais destinados a atrair a sorte nós amarrados fitas fixadas santos com quem se barganha. Há regras que parecem vingança, não olhe para um eclipse, não atravesse um riacho ao nascer da lua, não inveje, não tema não. A mulher obedece a alguns porque obedecer custa pouco. Ela edita outros porque editar é uma habilidade que o corpo ensina à mente, quando a sobrevivência é atribuída como dever de casa. Quando abortos espontâneos nos visitam, e eles nos visitam como tempestades sem respeito por telhados a doutrina pigarreia. Alguns dirão que Deus escolheu diferente. Alguns dirão que um pecado foi pesado e encontrado presente. Alguns não dirão nada e que o silêncio machucará por anos. O corpo oferece sua própria explicação complicada e muda uma célula se recusou a cantar. Um cordão se esqueceu de sua tarefa. Um cromossomo contou a história errada para uma sala construída para ouvir. As mulheres embrulham a dor em panos, a nomeiam em voz alta, se a igreja permitir a enterram com a rapidez que a misericórdia prefere. Mais tarde trazem caldo e uma piada mal contada de propósito para que o riso precise ser buscado à distância e traga o apetite de volta com ele. Remédios antigos trazem consigo cura e risco. Pessários cheios de gordura e ervas suavizam uma passagem teimosa. Fumigações Zimbro-Líbano-Estoraque lançam fumaça para cima, como se uma mensagem pudesse ser levada a um órgão, como uma carta para uma tia distante. Compressas de vinagre, banhos mornos, bochechos de camomila, o estoque é longo porque a necessidade é longa. Há erros. Uma planta identificada incorretamente. Uma dose lembrada de um gigante, mas dada a um pardal. Nos piores dias, a ajuda prejudica. As mulheres guardam seus mortos em uma prateleira na mente, onde as lições vivem ao lado do amor e tentam novamente. A acusação se agacha perto da habilidade. Quanto mais uma parteira sabe mais úteis, são suas mãos mais a aldeia confia nela, até que a confiança se transforma em medo em um funeral ou um boato encosta sua escada na janela errada. Ela sabia quando meu filho nasceria, alguém diz com admiração no verão. Ela sabia, alguém diz sombriamente no inverno, o que a criança seria. O conhecimento que salva em junho pode matar em janeiro, se uma vaca morrer no dia errado. A mulher aprende a praticar a medicina como se estivesse sobre o gelo fino da reputação, passos leves, sem movimentos bruscos, sem vocabulário, que soe como certeza. Às vezes, ela é paciente e praticante ao mesmo tempo. Seu próprio corpo corteja tempestades. Uma febre que não se resolve. Uma secura que faz da cama um estremecimento coreografado. Um peso atrás dos olhos que ela não consegue derramar em lágrimas, embora tente. Ela prescreve a si mesma o hospital que as mulheres sempre podem pagar, trabalho reorganizado para incluir respiração, água levada a sério, uma caminhada que passa por 2 sebes e uma ideia que ela não deve a ninguém. Se a aldeia lhe atribui um útero errante, ela se atribui uma hora errante na qual ninguém possui seu nome. Livros percorrem a paróquia como dignitários, todos notam, ninguém interfere. Em um deles, ela lê por ouvir dizer pela boca de um menino, que teve permissão para estudar, que o útero tem chifres, que é um campo semeado pelo homem e regado pela mulher, que a semente deve ser resfriada ou aquecida, dependendo do estudioso, em quem a cidade confia no momento. Ela sorri para a agricultura disso. Ela conhece os campos. Eles exigem cuidado, sim, mas também devem ser deixados em pousio.
surpreendem com ervas daninhas que se transformam em ceia. Obedecem mais ao clima do que à opinião. Se seu corpo é um campo, ela é solo e clima, e os homens com caneta são nuvens que passam. Cuidem-se, dizem os mais velhos às jovens esposas. E cuidado é uma palavra com tantos cômodos que você pode viver nela por uma década antes de perceber que nenhuma das portas leva para fora. Ela ensina uma versão diferente: cuidem-se das suas costas, do seu riso, das suas moedas, da sua amizade com a mulher que sabe onde está a água boa quando o rio está emburrado, do seu não, do seu sim, da hora ao anoitecer, em que o dia tentará cobrar de vocês mais do que pagou. Guardem essa hora como pão. À noite, ela faz um inventário de seus potes. Hortelã, honesta como um campo, arruda, amarga como um sermão. Sálvia, que cheira a cozinhas antigas e bons conselhos. Ela belisca uma folha solta seus conselhos verdes no quarto e pensa nas filhas da aldeia meninas, praticando os aprendizados de seus corpos, sem perceber que o exame nunca terminará. Ela decide continuar escrevendo seu pequeno e teimoso livro didático, tanto calor, tantas folhas, esta palavra, para dizer a uma mulher cuja respiração se tornou ofegante de medo. O livro não tem capa e nunca será guardado em um baú. Será carregado em aventais em conversas na coreografia de mãos que aprenderam que a fumaça e a sopa podem fazer. A noite chega com sua lenta permissão. Em algum lugar um marido tosse e decide não ser corajoso. Em algum lugar, uma esposa amarra uma fita na cabeceira da cama porque ouviu que nós confundem o infortúnio. Em algum lugar, uma parteira dorme sentada em sua cadeira porque nasceu em uma aldeia que mede a necessidade no meio da noite. O útero, órgão fiel, culpado por todo o clima, repousa como qualquer outro músculo. Os avisos vigiam nas janelas. A mulher respira e naquele sacramento ordinário há um remédio que nenhum livro conseguiu prescrever. Amanhã ela fará mais dele. O trabalho de parto começa como o tempo que você pensou que passaria. Uma respiração trêmula ao virar o pão. Um aperto que se confunde com impaciência e depois insiste. Ela faz uma pausa com as palmas das mãos apoiadas na mesa como se pedisse à madeira um rumor sobre resistência. Lá fora, a viela pratica a noite. Os gansos emitem seus sons de comitê. O poço prende a respiração com todos os outros. Ela ainda não chama ninguém. Primeiro há o tratado privado que uma mulher negocia com a dor: você pode visitar. Você não pode morar aqui. A mensagem se espalha pelos velhos fios quase invisíveis, os pés de uma criança mandados correr. A porta de um vizinho batida com um ritmo que significa hoje à noite, um fio de notícias puxado pela bainha da aldeia para não rasgar. A parteira chega com uma bolsa que parece pequena demais para os milagres que precisa carregar. Ela traz o hospital que cabe em 2 mãos, barbante e pano, óleo e agulha, ervas, com nomes que soam como primos, uma faca cuja memória é principalmente pão. Ela também traz a nova gravidade do quarto. O trabalho deixa de ser trabalho e se torna espera com atribuições. Camas são negociáveis. Às vezes a mãe está sentada em um banquinho que ensina ao corpo sua própria alavanca. Às vezes ela se levanta e então se dobra como uma carta sobre si mesma. Às vezes ela se ajoelha contra uma cadeira cujo encosto aprende a ser um amigo. A parteira move tudo 1 palmo de distância para a direita, depois para trás, como se os móveis fossem notas e ela estivesse arranjando um acorde que não desfaça a hora. Ela pede água, o que é o mesmo que pedir tempo. As mulheres da casa se reúnem chamadas por um sino que nenhuma torre possui. Elas chegam com habilidades silenciosas, aquela cujas mãos aprendem o futuro de uma testa, aquela que pode transformar o ar de um quarto em segurança, aquela que se lembra de qual oração não ofende uma contração. Há um pequeno parlamento de consoladoras. Sua política é a misericórdia, sua lei, evitar confusão. Homens rondam e são banidos, rondam novamente e trazem lenha, mostram sua utilidade, contando coisas, paus, joelhos, razões para acreditar. A fronteira é porosa, o medo vaza, mas o velho costume permanece.
Este é um quarto de mulheres agora governado pela respiração, supervisionado pelo sangue, consagrado pela urgência. O parto é uma liturgia sem homilia, apenas respostas. O corpo chama, ela responde. Entre as dores há intervalos tão tênues que você poderia enfiar-los e usar-los como esperança em volta do pescoço. A voz da parteira vive ali baixa e factual, a gramática do esforço transformada em sílabas que cabem entre dentes cerrados. Agora, espere, beba, respire aqui, me segure. Não o ar. Eu. A mãe obedece porque obediência aqui não é política, é navegação. Ela está pilotando uma embarcação que também a pilota. As velas se multiplicam como se a luz fosse algo com que se pudesse subornar o destino. O quarto aprende a cheirar a calor, ferro e um medo puro que ninguém zomba. Entre dores, alguém lhe esfrega as costas com óleo. Outra pessoa afasta os cabelos úmidos dos olhos que se fecham constantemente como se para renegociar os termos com o sono. Os ponteiros da parteira se transformam num relógio que se pode contar sem olhar o movimento tranquilizador, a pausa, que significa ouvir a quietude repentina, que significa que todos aprendem a ficar em silêncio ao mesmo tempo. Há um momento na maioria dos partos em que a casa para como se o mundo estivesse se inclinando para uma decisão. É a hora em que a voz da parteira deixa o conforto e passa a comandar. Ainda não diz ela ou agora com o próximo ou preciso do banquinho ou empurre como se estivesse com raiva de uma porta. A criança coroa como um segredo tomando forma pública. Um anel de fogo inventa novos sinônimos para a fé. A parteira conta de trás para frente a partir de um número que ninguém mais consegue ouvir. Então o quarto se rompe em dois sons ao mesmo tempo, o espanto rouco da mãe, e se a misericórdia estiver no ar, o novo grito, aquela trombeta fina, declarando que um corpo entrou na gramática da fome e do ar. Mas nem sempre. Algumas casas aprendem o silêncio da outra. O choro atrasa a pele e mantém a cor errada, o cordão umbilical conta uma história complicada em volta de um pescoço que ainda não conhece palavras. As mãos da parteira se tornam argumento e prece ao mesmo tempo. Ela limpa a boca, persuade, xinga, insiste, pressiona, sacode e implora em um tom que finge não ser de súplica. O primeiro ato de obediência do bebê, às vezes, é retornar. Senão as mulheres carregam a mãe por aqueles primeiros segundos em branco, antes que o significado aterrisse uma ponte construída com corpos, nomes e uma mentira, que não é mentira porque o coração precisa dos minutos para se atualizar. Escute, ouça, aí, quando o choro chega tarde, é um salmo com fumaça. Quando tudo corre bem, o parto continua sendo uma patrulha de fronteira. O sangue negocia as taxas de saída. A pele descobre os pontos. A mãe aprende uma coreografia que não pode ser ensaiada, apenas suportada. A parteira inspeciona os danos como um pedreiro inspeciona uma parede após uma tempestade. Isto pode ser consertado com linha, isto com repouso, isto com silêncio. A placenta chega com sua própria filosofia, às vezes rápida, às vezes teimosa como uma dívida. Se ela persistir, o quarto aprende um novo tipo de atenção e a parteira alcança a distância entre o conhecimento e o perigo com mãos que já a cruzaram antes. Uma oração está pendurada no canto como um manto. Ninguém a usa ainda. A sopa, porque sopa é como as aldeias dizem a palavra seguro com uma colher. Alguém traz mel e uma discussão sobre se a primeira gota deve tocar a língua do bebê. Uma avó conta aos dedos como se contar fosse um feitiço. O cordão umbilical é amarrado cortado e o choro muda de tom de protesto para a narração. A mãe, atordoada pela geografia que seu corpo mapeou, olha para a pequena prova e constrói uma expressão facial, mesmo que tivesse jurado que não o faria. O amor não é uma decisão aqui, é um reflexo. A fadiga é o santo mais próximo. E então às vezes a morte se senta sem perguntar. Uma hemorragia escreve seu manifesto vermelho. Uma febre chega com a tarde e uma confiança traiçoeira. A respiração da criança conduz uma gagueira que recusa o ritmo. A aldeia conhece esses capítulos muito bem, e a igreja tem uma linguagem pronta que une a tristeza ao sentido e chama a união de sabedoria.
As mulheres têm outra linguagem, instruções latidas suavemente, panos frescos, uma pedra aquecida para as solas dos pés, um nome dito repetidamente para que a mãe se lembre em que mundo ela ainda está. Se a morte não for discutida, elas a tornam civilizada. Elas lavam, embrulham, insistem na beleza, porque a feiura não se deve nem mesmo ao destino. Entre o terror e o alívio, os honorários da parteira são negociados com generosidade ou mesquinharia descarada, dependendo da aritmética e do caráter da família. A moeda aparece como uma moral. Pão, cerveja, um favor prometido na colheita, o pagamento assume muitas formas e a parteira aceita a maioria delas, porque está no negócio do amanhã. Ela será chamada novamente e a aldeia precisa ter condições de pagá-la. Durante dias a casa caminha na ponta dos pés. O sono do recém-nascido coloniza as tardes. O leite recruta a mãe para uma rotina mais antiga que a ambição. Seu corpo pratica o velho paradoxo: uma criatura que acabou de fazer o trabalho da batalha recebe a tarefa da paz e é informada de que ambas devem ser realizadas com gratidão. Visitantes chegam com conselhos disfarçados de doces. Os melhores colocam as mãos na água da louça e suas opiniões nos bolsos. Em algumas noites, quando o bebê decide que a lua precisa ser entretida, a mãe relembra trechos do parto, como se estivesse se lembrando de uma guerra dentro de uma canção de ninar. A dor retorna como uma imagem sem dentes: o nó na perna do banquinho, o gosto de um canto de pano, o pulso da parteira com cheiro de tomilho, o timbre preciso de uma voz que disse: ótimo. Mantenha a coragem. A tristeza, se a tristeza fosse convidada a cada hora, retorna como uma convidada que recusa a cadeira e se senta no chão, e as mulheres se sentam com ela até que até a tristeza se torne sonolenta. A igreja visita o limiar com a exigência do batismo, levar a criança à água, dar-lhe um nome, alistar lá no exército dos salvos. A pia batismal é fria e formal. As mãos do padre são experientes. A chama da vela é do tamanho de uma promessa que uma cidade pode cumprir. A mãe está ali com um corpo que se lembra de mais do que a doutrina admite e responde a perguntas que ela está cansada demais para filosofar. Ela se sente grata por ter a aldeia abençoando o que seu corpo já abençoou com o trabalho. Em horas tranquilas, ela faz um inventário do que a noite lhe ensinou. Que a linha entre a vida e a morte é uma espécie de fio e às vezes as mãos conseguem segurá-la, às vezes não. Que a coragem não é barulhenta, é repetitiva. Que a arte da parteira não é apenas segurar a criança, mas segurar a mãe quando o quarto desaparece. Que as vozes femininas baixas e práticas sobre a dor são uma forma de arquitetura. Elas criam espaço onde não havia o suficiente, escoram um muro que teria caído. A criança dorme. A casa repousa dentro de sua nova matemática, outra boca, outro futuro, um novo motivo para contar velas. A parteira já foi para a próxima porta que precisa ser aberta. Lá fora, a aldeia ensaia a normalidade. Galinhas litigam carroças, reclamam o rio, escreve a mesma frase em uma pedra diferente. Lá dentro, a mãe cochila com a mão no pequeno sobe e desce de um baú que escreve sua própria biografia no ar. Se ela reza, não é eloquente. Diz que amanhã chegue na velocidade da misericórdia. Que meu corpo cumpra as promessas que fez. Que o silêncio que conquistamos esta noite dure o suficiente para se tornar força. O boato começa como tempo e se forma em direito. Uma vaca adoece e encara um poste de cerca como se estivesse lendo um veredito. A manteiga se recusa a passar por uma batedeira que nunca se amuou. Uma criança acorda todas as noites com um sonho que lhe mastiga a voz em fios. As explicações chegam de mangas arregaçadas, uma raposa, um lote de leite estragado, uma febre aprendendo gramática. Mas as explicações cansam e as aldeias não gostam de histórias sem solução. Elas procuram ao redor uma dobradiça na qual a história se feche. É impressionante como frequentemente essa dobradiça é uma mulher que sabe das coisas. Ela é a vizinha cujo jardim cresce, como se sementes lhe viessem à confissão. Ela é a parteira que consegue ouvir com as mãos e dizer com um murmúrio de quadril se um trabalho de parto terminará antes do amanhecer.
Ela é a viúva que aprendeu os nomes das plantas com o marido que morreu e com os anos que não morreram. Ela é aquela que você visita quando a tosse do seu filho não obedece. Você chega com uma moeda que finge não ter. Você sai com um pote e uma instrução. Aqueça-o. Cante enquanto o faz. Você a elogia no verão, quando o pote se esvazia em saúde. No inverno você se lembra de que as mesmas mãos podem fechar e abrir. A suspeita não se anuncia como ódio. Ela surge como uma etiqueta de cautela. As pessoas começam a agradecer. Lá em voz alta demais, como se a gratidão fosse um escudo contra dívidas. As crianças são avisadas para reduzir a cortesia e aumentar a distância. O padre que outrora acenava para a sabedoria dela como se acena para uma árvore útil pigarreia antes de abençoar sua porta. O mercado, aquele fofoqueiro com bolsos, registra uma mudança no preço do silêncio. Tudo o que é preciso é um padrão ou a impressão de um olhar dela do outro lado da rua na terça-feira, uma galinha morta na quarta-feira, uma briga com um vizinho cuja cerca migrou desde o dia de São Miguel, uma criança com febre na sexta-feira, a manteiga emburrada novamente. Padrões são um luxo de mentes assustadas. Elas encadeiam eventos em rosários e rezam para estarem certos. Uma frase sussurrada é promovida à certeza pela repetição. Ela olha muito fixamente para as pessoas. Ela sabe quando as tempestades vêm. Ela me disse para ferver erva doce, e então a dor dormiu. Ela me disse para ferver erva doce, e a dor não. A fé na coincidência é mais fina que o gelo em março. A aldeia realiza uma reunião que finge não ser uma reunião. Homens permanecem de braços cruzados. Mulheres torcem aventais até que o tecido se lembre. Histórias são oferecidas como evidência, embora fossem evidências primeiro e histórias depois. Um mascate viajante fornece vocabulário em cantos malefício, um pacto marca do diabo. As palavras brilham como moedas novas. Elas compram medo a um preço alto. Alguém sugere que o padre deve ser consultado. Alguém sugere o oficial de justiça. Ninguém sugere pão e uma conversa que é como muitos julgamentos poderiam ser cancelados se a coragem fosse um hábito da aldeia. Dizem que existem regras. Se você furar a carne de uma bruxa, ela não sangrará onde o demônio mama. Se você pesar, lá contra uma Bíblia a inocência pesará. Se você jogar, lá na água a culpa flutuará porque a água rejeita o que não é natural. Estes não são testes, são rituais para lavar a crueldade. A mulher que sabe das coisas se torna um objeto de demonstração. Veja como o mundo se organiza quando ajudamos. Mesmo aqueles que duvidam se veem ajudando. A dúvida é indelicada quando o medo ensaiou suas falas tão bem. Antes dos testes vêm as visitas. Os funcionários chegam com perguntas santificadas e uma certeza profana. Parecem ordem. Comportam-se. Como fome. A quem você serve? Em que noites você sai da cama? Com qual erva você fala? Ela responde como se responde ao tempo, com perseverança e pequenas correções. Eu sirvo minha casa. Eu saio da cama para buscar água. Eu falo com quem bate. Os funcionários escrevem mesmo assim, e a tinta realiza seu verdadeiro milagre, transformando-o talvez em obrigação, o rumor em registro, o registro em regra. Vizinhos se tornam testemunhas porque não suportam ser outra coisa. Uma testemunha final não é um suspeito. Eles juram pela teimosia da manteiga, pelo mau comportamento das galinhas, por sonhos em que um gato com paciência humana observava seu bebê dormir. Um deles conta como a acusada certa vez pegou um carvão emprestado, e no dia seguinte nasceu um bezerro com uma língua como um tapete de oração. Outro conta como acordou curado após engolir o chá amargo dela e diz isso em um tom que impede o tribunal de chamar isso de elogio. A gratidão pode ser uma acusação se a sala exigir uma. A própria mulher ocupa um país estranho entre a indignação e o espanto. Parte dela está furiosa porque o conhecimento foi rebatizado de veneno, porque os jarros que ela encheu com o verão foram renomeados como caixões. Parte dela está espantada com a necessidade da aldeia por magia, pela lógica reconfortante em que cada infortúnio tem um autor que se pode apontar.
Ela se lembra de partos ocorridos em quartos onde os homens não tinham a gramática da misericórdia e as mulheres a inventaram. Ela se lembra de uma noite em que colocou uma moeda em uma palma que fingia estar firme. Ela se lembra da voz do padre suavizada pela cerveja e pelo inverno. Ela não é ingênua quanto à aritmética do pertencimento. Ela não esperava ser o seu resquício. Às vezes há uma criança que não mente. Diante de autoridades e do céu, a criança balança a cabeça e diz a verdade como as crianças fazem com mais precisão do que diplomacia. Ela me deu mel quando eu estava doente. Ela consertou o braço da minha boneca. Ela riu quando eu caí e depois me levantou e o riso ajudou ainda mais. A sala se move inquieta. A misericórdia é inconveniente em tribunais especializados em clareza. O oficial de justiça agradece à criança o que é a forma educada de dispensa. O escrivão escreve um bilhete que não será lido. Há julgamentos em que a filosofia é exibida sob o nome de lei. Homens cultos falam de demônios como se estivessem falando de impostos inevitáveis, mensuráveis, um índice de fracasso cívico. Citam autoridades que nunca bateram manteiga ou se sentaram à beira de um leito de doente durante 3 madrugadas pouco profissionais. A acusada escuta como se estivesse esperando chuva. Ela cairá, esteja ela presente ou não, mas a presença pelo menos indica quando colocar a roupa para lavar. Seu advogado, se tiver afirma que habilidade e malícia têm assinaturas diferentes. Ele é acenado e arquivado em nuance. Nuance não é bem-vinda quando a aldeia quer um chão limpo. Se a aprovação for escolhida, o rio é recrutado. A multidão segue os oficiais até a margem, e a margem cumpre seu antigo dever de cão-pastor manter as pessoas longe da água bruta. A mulher é amarrada de uma maneira descrita como justa. Orações são feitas porque as pessoas acreditam que Deus aprecia um espetáculo e ajustará a física para se adequar à moral. Ela observa a curva da correnteza, mede a fofoca dos juncos e pensa absurdamente em lavar roupa. Quando jogam na água, a aldeia espera para ver se a natureza a acolherá ou a cuspirá. A natureza, como os tribunais, é frequentemente mal interpretada. Ela flutua porque os pulmões se lembram de sua tarefa ou afunda porque a lã se lembra de sua lição, e o veredito é imposto da maneira que o corpo escolher. Há lugares onde a misericórdia sobrevive a este teatro. Um marido, lembrando-se de um inverno que aqueceu com um ensopado inteligente, dá um passo à frente. Um padre, assustado com o som de sua própria certeza, gagueja. Uma vizinha se coloca entre a corda e o pulso. Em tais histórias, uma aldeia relembra que a segurança é uma profissão compartilhada. Em outras, a corda completa sua sentença e o conhecimento da mulher é redistribuído como se os jarros pudessem ser despejados nas mãos por lei. A parteira herda o jardim. As ervas da viúva são apreendidas e renomeadas como contrabando. Nada na aldeia cura mais rápido do que a hipocrisia. Enquanto isso, a doença continua sua antiga carreira. A manteiga fica de mau humor por razões inteiramente próprias. As crianças sonham porque os cérebros sonham. As vacas morrem porque a grama, assim como a justiça, tem estados de ânimo. Eventualmente a aldeia se cansa da vigilância. Não vê mais pegadas apontando diretamente para o diabo. A estação muda. A culpa sai de moda. As pessoas começam a pronunciar o nome da acusada novamente sem sentir o gosto de metal. Em algumas casas, sua memória se torna um provérbio de advertência. Em outras, torna-se uma oração que não envolve nenhum santo. O que resta é uma cicatriz onde o medo provou que podia ser organizado. Uma fileira de potes na cozinha de outra mulher etiquetados de forma mais discreta. Uma parteira que aprende a dizer talvez de uma dúzia de maneiras reconfortantes. Um padre que prega Eva e Maria com menos geometria. Uma criança adulta, agora mãe, que ensina ao próprio filho a diferença entre poder e ajuda. A aldeia mantém seu talento para padrões, mas o usa no céu. A mulher, se sobreviver, viverá menos. Ela edita sua gentileza em fontes mais seguras, menos previsões, mais sugestões, menos curas, mais sopas. Ela deixa seu jardim crescer um pouco selvagem para que a abundância não faça propaganda.
Ela não deixa de saber, mas para de deixar que o conhecimento responda pelo seu nome completo em público. Se ela não sobreviver, sua casa se torna uma lição em forma de porta. As pessoas passam por ela, olham para os ganchos onde seu avental costumava pendurar e, por um momento, lembram-se de quão rapidamente o nosso pode se transformar em isso. A noite chega e o rio ensaia sua indiferença sob um céu que nunca foi consultado pelos tribunais. Em algum lugar, uma criança chia e é aliviada por vapor e tomilho. Em algum lugar, uma parteira dá um nó e sussurra coragem em um dialeto que só os corpos entendem. Em algum lugar, um homem que testemunhou se vira no sono e se torna breve e indefeso honesto. De manhã, o pão crescerá, porque o fermento quer, e a aldeia se comportará como se sua bondade fosse um elemento permanente. Mas em certas noites de inverno, quando a manteiga é teimosa e o vento faz as velhas persianas pronunciarem julgamentos, alguém dirá seu nome suavemente, não como acusação, não como elogio, mas como tempo, algo que um dia passou e provou os telhados de todos. O inverno é gentil com pegadas e cruel com nomes. Numa rua, onde a neve lembra mais do que o livro paroquial, uma mulher de preto passa como uma vírgula numa frase que ninguém quer terminar. Viúva é a palavra que a aldeia usa quando uma casa se torna uma questão. Soa como tempo e lê. Se como aritmética um salário perdido, um par de mãos desaparecido, uma cama que arrefece demasiado depressa. A condolência chega como pão. A suspeita chega como conselho. Tens de ter cuidado agora, dizem as pessoas querendo dizer ser menor. A dor obedece porque a dor é educada, mas a fome não. A lei adora categorias claras. Uma esposa pertence. Uma donzela pertence a alguém que pretende provar isso. Uma viúva não pertence a ninguém, o que causa coceira nos funcionários. O papel entra onde um marido costumava ficar. Há a questão da devolução do dote das dívidas, que de repente se lembram de si mesmas, dos primos que começam suas frases com justo e as terminam com móveis. A viúva aprende a falar escrivão, que está relacionado à oração, mas custa mais. Ela mantém um livro de favores na parte interna da bochecha, onde não será lido no tribunal. Há graus de solidão. O primeiro é barulhento e recebe visitas. Traz panelas com cheiro de tomilho emprestado e histórias contadas com muita vivacidade. O segundo é organizado e burocrático, assinatura selos, um homem que pronuncia usufruto como se fosse misericórdia. O terceiro é aquele que a casa sussurra quando todos se vão, como mover a escada, sem acordar a criança, como levantar um balde, que agora pesa a diferença entre caridade e independência. A viúva, que antes classificava o dia por refeições e humores, agora o classifica por moedas. E se o mercado guarda seu nome na gaveta mais macia. O trabalho da viúva tem seu próprio currículo. Ela aprende quais costuras se mantêm quando uma manga é dobrada novamente, quais galinhas toleram uma nova hierarquia, quais comerciantes concedem crédito a um rosto que não carrega a sombra do marido. Ela aperfeiçoa a arte da piedade recíproca, levar a roupa lavada do vizinho para ser vista devolver. Lá com capricho para ser lembrada, dar conselhos raramente e na temperatura certa. Os homens falam com ela com a gramática cuidadosa reservada para portas destrancadas. Ela responde com frases que vestem casacos. A aldeia conhece dois tipos de santidade feminina: a casada, que gera paciência, e a murada, que gera canções. Entre elas, vive a viúva cuja suficiência é confundida com escândalo e a resiliência com conspiração. Se ela ri cedo demais, o calendário cacareja. Se ela não ri, a caridade se cansa. Dizem a ela para se juntar ao mundo e também para deixá-lo em paz. Ela se fecha e sobrevive ali uma diplomata representando um país unido. Há outra porta para as mulheres que desejam se proteger completamente do clima. O convento impõe uma fronteira ao tempo e o chama de paz. As moças entram com enxovais de linho e medo. As viúvas entram com um punhado de inverno e uma fadiga que precisa de uma regra para se acomodar. O giro da chave é ao mesmo tempo promessa
e sentença. Lá fora a fome legisla. Lá dentro os sinos o fazem. As horas ganham ritmo. Matinas laudes prima. A escada sonora que treina o dia para subir sem incidentes. As freiras vivem em uma gramática que reduz os pronomes. O eu se torna nós. O meu se torna nosso. O desejo se torna disciplina praticada até que assuma a face da facilidade. O trabalho é comum e, portanto, sagrados jardins que se recusam a fofocar teares, que reorganizam os fios em paciência cozinhas, que produzem a mesma boa resposta para a mesma pergunta decente. O claustro ensina às mulheres o que a paróquia nunca se preocupou em ensinar, que o espaço pode ser leal. Algumas irmãs chegam a Deus pela teologia, algumas pela exaustão, algumas pela simples física de uma parede que não se move quando um homem grita. Um convento não é abafado. Ele vibra com o tráfego de palavras. Salmos são mastigados até a doçura. Marginalhas florescem em livros como jardins fugindo de suas bordas. Um escriba copia uma homilia com uma mão ao mesmo tempo obediente e astuta. Em uma letra maiúscula, ela coloca uma raposa, ou uma mulher rindo, ou uma flor que recusa a cor atribuída. Enfermeiros aprendem uma medicina menos teatral que a dos médicos caudos cataplasmas, uma cadeira puxada para perto para que a solidão possa se sentar antes que prejudique algo importante. Uma irmã canta sem que lhe seja dito, e sua voz suaviza a pedra, mas o muro tem uma mente. O cercamento é uma misericórdia e uma aposta. Mantém fora o que fere, mantém dentro o que apodrece. Um superior com uma alma pequena pode aumentar, lá por meio de regras. Um capelão com um grande apetite pode ensaiar sermões sobre humildade com gosto de fome. Viúvas que escolheram Deus como abrigo o encontram principalmente no trabalho sujeira sob as unhas um vaso, que permite uma segunda tigela, um pequeno jardim de ervas, que finge ser uma resposta. À noite, quando o vento discute com as venezianas, as irmãs trocam histórias em sussurros, o marido que não sabia ser gentil, o filho recrutado pela peste, a aldeia que fez uma pergunta com uma corda. O confessionário não pode conter tais histórias, o dormitório pode. Entre a aldeia e o convento, corre o estreito caminho daqueles que não se encaixam em nenhuma das narrativas mulheres solitárias beguinas, em cidades que as permitem anacoretas em celas do tamanho de uma doutrina. A beguina não toma emprestado nem marido nem regra. Ela trabalha, reza, cuida dos pobres, e a cidade fofoca como se ela fosse um parágrafo que recusa pontuação. As autoridades franzem os olhos. Liberdade sem supervisão é uma ofensa à papelada. No entanto, a beguinaria persiste onde a economia e a piedade se dão as mãos, uma república de mulheres úteis, fingindo não notar que a liberdade escolheu seu pátio. As anacoretas escolhem uma solução radical, permanecerem imóveis para que o mundo possa se mover ao seu redor com menos pânico. Uma cela é construída contra a parede de uma igreja, uma janela é aberta para o altar para a Eucaristia, outra para a rua para aconselhamento. Um rito enterra a mulher viva para tudo exceto para seu voto. Parece loucura até que se veja a fila esposas viúvas, homens que suspeitam que sua consciência quer uma testemunha, crianças que desejam ser perdoadas por quebrar o que não pode ser consertado. A anacoreta ouve e se torna um oráculo de bom senso. Ela não escapa da aldeia, ela a ancora. Os párias têm muitos uniformes. Alguns ostentam a pobreza como um distintivo que não solicitaram. Alguns ostentam uma beleza que ultrapassa a idade que a paróquia considera útil. Alguns ostentam uma esperteza que se recusa a se esconder. Uma mãe solteira caminha na fronteira entre o escândalo e a necessidade. Uma mulher que dizem ler demais se esgueira pelas frases como uma raposa se esgueira por entre sebes, vista desaprovada, impossível de capturar. Eles formam uma fraternidade informal sem reuniões. Sua senha é competência. Seu credo um voto de causar o mínimo de dano possível com as ferramentas afiadas que o mundo deixou por aí. De vez em quando, uma viúva se torna um nó, um lugar onde a ajuda se acumula. Ela toma cuidado para não escolher em alto e bom som quem ajudar. A parcialidade é um luxo atribuído aos homens.
Ela empresta potes horas e o tipo de coragem que pode ser emprestada sem precisar ser devolvida de uma só vez. Ela se recusa a falar mal, não porque seja santa, mas porque caluniar é trabalho e ela tem tarefas melhores. Quando ela dá um pedaço de pão a uma criança que foi instruída a esperar até o jantar à caridade, se lembra brevemente de sua língua original. O que essas mulheres compartilham atrás de muros ao lado de poços em celas do tamanho de uma esperança é o hábito de abrir espaço. A viúva abre espaço em uma casa que não faz mais sentido. A freira abre espaço em uma agenda para uma misericórdia que não estava no quadro. A rejeitada abre espaço em uma frase para um nome que a aldeia evita. Elas são especialistas em centímetros quadrados de mesa de tempo de respiração. A história quer vitórias. Elas produzem continuidades. A sobrevivência da aldeia depende de ambas e elogia apenas uma. Na noite em que o vento raspa os telhados com sua colher velha, a viúva tranca a porta e senta-se com seus remendos, o fio seguindo um caminho que recusa o desespero. No convento, as completas erguem sua simples taça de som e a derramam sobre o dia. Em uma cela que cheira a cera e pedra anfitriã, ouve um menino confessar que roubou um ovo e lhe diz para plantar uma árvore. A mulher rejeitada que possui mais receitas do que amigos mexe uma panela e adiciona uma pitada a mais do que a economia recomenda. De manhã, seu trabalho não terá arautos. No entanto, terá vizinhos. E isso para um mundo unido por pontos silenciosos é triunfo suficiente. Revoluções são frequentemente medidas em tambores. Esta em colheres de chá. Não a inclinação violenta de um reino, mas a inclinação constante de uma panela para que a última concha encontre a tigela que mais precisa. A aldeia jamais chamará isso de resistência. Chama de ajuda costume o que as mulheres fazem. As palavras são a camuflagem que deixa a coragem atravessar os portões sem pagar pedágio. Começa nas pequenas jurisdições, onde o poder se esquece de patrulhar. Um limiar, por exemplo. Duas mulheres em pé, meio dentro, meio fora, a casa atrás delas, respirando roupa suja e sopa à rua à frente, ensaiando fofocas. Elas trocam receitas e informações disfarçadas de fofoca. Trocam fofocas disfarçadas de aviso. Se o Reeve vier na quinta-feira, pese seus grãos na quarta. O padre está de bom humor se você o deixar terminar a história sobre o mosteiro para o qual ele quase se juntou. Ferva a urtiga 2 vezes. A segunda água é para a raiva. Cada frase edita o mapa na largura de um polegar, movendo um perigo daqui para lá o suficiente para contorná-lo. A escrita acontece onde nenhum funcionário olharia nas margens de um recibo no interior de um pano de pão na lição de uma criança, onde as letras também servem como um registro de quem pode ser confiável para levar uma mensagem ao moleiro, sem prová-la. Uma menina aprende a copiar um salmo com tanta perfeição que uma linha extra pode se esconder dentro das letras maiúsculas. Encontre-se ao anoitecer perto do carvalho caído. Um menino que será um homem antes de entender quais leis já obedeceu, traz para casa um pedaço do chão do escriba. Sua mãe lê a previsão do tempo e descobre que o preço do sal está prestes a subir. Ela compra cedo e 3 vizinhos também, porque a previsão é um bem comum quando praticada corretamente. O mercado é um teatro. A resistência opera nos corredores. Uma mulher com ovos recusa um preço alto em voz alta para que a mulher 2 barracas abaixo possa aceitar um preço justo discretamente. Outra conta mal de propósito, deixando a cesta de uma viúva pesada, e se repreende com talento profissional para que ninguém acuse a caridade de conluio. Quando um oficial de justiça se aproxima da peixaria, mãos dobram folhas de repolho sobre a notícia: o filho do curtidor está sendo interrogado. Um repolho é um envelope decente. Se interrogado mais tarde, a boca pode jurar que falou apenas do jantar. A educação, esse jardim guardado, recebe visitantes à noite. Há sempre uma vela em algum lugar depois das completas. Uma mulher que outrora contrabandeava suas próprias cartas por descuido do marido reúne 2 meninas em uma mesa limpa e honesta. Elas aprendem a assinar seus nomes, a somar e subtrair sem mover os lábios, a ler o 1º capítulo de Lucas até que as palavras deixem de ser propriedade da igreja
e se tornem utilizáveis, não tema. Em outra noite, à mesma mesa, ensina um menino a escrever um recibo que não pode ser adulterado por um comerciante desonesto. Ninguém chama isso de escola. Escola exigiria permissão. Eles chamam isso de concerto. Há músicas que nunca chegam à igreja. Canções de trabalho que marcam as horas exaustivas, canções de ninar que carregam instruções em suas rimas. Silêncio, 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 mantenha a farinha seca, mantenha a isca acesa. Durma, durma, esconda sua moeda onde as vigas se encontram. As crianças memorizam a segurança enquanto sonham, e mais tarde, quando o perigo chega com o vocabulário oficial, uma melodia soa na mente, como uma lanterna acesa em uma tempestade. Aqui, aqui a trava, aqui, aqui a chave. Ervas se tornam senhas. Não os jarros, esses são comuns honrados à farmácia da aldeia, mas a maneira como um raminho é colocado ao lado da porta ou uma coroa de flores é inclinada em um gancho. A ruda virada de cabeça para baixo significa: não posso te receber. Alecrim sobre o lintel pede olhares atentos. Tomilho na janela promete sopa para quem precisa tanto dela, a ponto de bater com os nós dos dedos, machucados do orgulho. Quando uma mulher está em apuros que não consegue nomear, ela amarra um fio vermelho em seu lenço. Aqueles que sabem acenam com a cabeça e vêm para um copo d'água que chega com conselho um lugar para dormir e o milagre feroz de alguém acreditar em sua história sem melhorá-la. O livro de favores é um livro com duas capas, uma visível, outra invisível. Publicamente as dívidas são quadradas, uma ferramenta emprestada devolvida, um saco carregado, um porco impedido de se perder na doutrina. Privadamente a matemática se torna mais sutil. Você se coloca entre o temperamento de um homem e seu filho, e se diz desajeitado para que o golpe caia na madeira. Você compartilha um bolo de dia santo com a esposa, cujo armário só tem as boas maneiras. Você empresta sua voz à beira da confissão. Padre, eu estava lá. Ela fala a verdade, sabendo que a pena do padre é mais leve na companhia de alguém. A aldeia se lembra dessa aritmética incorretamente, mas se lembra. A reputação cuidadosamente cuidada torna-se uma moeda que as mulheres gastam umas com as outras. Às vezes, a resistência exige uma plateia com coragem própria. As mulheres se reúnem não como uma guilda sem pergaminhos, sem taxas, mas como um sistema climático. Elas chegam com costura, com desculpas, com a dignidade de pessoas preparadas para cuidar da própria vida, exceto por esta vez. O dote de uma moça foi mal contado. Elas o contam novamente em voz alta em um coro, que faz os números se comportarem. O aluguel de uma viúva foi aumentado sem motivo. 10 bolsas produzem 10 moedas que viajam como uma bênção entregue por várias mãos, para que nenhuma mulher possa ser acusada de generosidade. O medo não encontra uma única garganta para se fechar. Em épocas difíceis, peste, colheita ruim, a longa teologia do inverno, a resistência silenciosa se transforma em doutrina. Famílias se trançam. Uma assa, uma conserta, uma cuida das crianças, uma fica na fila do pão com 4 nomes na boca e um rosto que não convida a perguntas. A arte é fazer a sobrevivência parecer rotina. Se lhe perguntarem por que aquela criança usa botas que não tinha ontem, você diz: porque pés são fatos, e então ri para que a conversa se lembre de ser inofensiva. Há cartas para os mortos. Não escritas exatamente, mas ditas em cômodos com um cheiro de cera e pano fervido. Uma mãe que perdeu um bebê senta-se com outra em trabalho de parto e diz à criança ausente: empreste sua sorte. Uma esposa cujo marido voltou do rio provado pede ao rio por sua versão melhor. Essas orações não são doutrina, são engenharia. Elas preenchem a lacuna entre o desespero e a utilidade, permitindo que uma mão trêmula faça a próxima coisa necessária. A igreja, se ouvisse, chamaria isso de superstição. As mulheres chamam de o que funciona. Nem todo silêncio é gentil. Há também a resistência da recusa. O não dito sem floreios à porta, não aberta a notícia, não divulgada, o silêncio instalado onde um rumor tenta alugar espaço. Quando um homem conta uma piada que exige mulheres como tema de sua piada, a sala descobre que não ri. O riso é uma alavanca. Pode levantar
ou esmagar. Decidir não aderir a uma política que não deixa rastros e enfraquece um tirano da mesma forma que a seca enfraquece uma árvore desde as pequenas raízes, e há registros. Os livros secretos, não grimórios, esses atraem os leitores errados. Mas arquivos práticos, listas de boas parteiras e poços perigosos de homens a quem se pode confiar uma criança, e homens a quem só se pode confiar uma tarefa de padres, cujas absolvições alcançam mais longe do que suas fofocas. Em uma casa, uma irmã mantém um calendário marcado não com festas, mas com segurança dias de mercado, quando multidões podem esconder uma visita a um amigo, vésperas de santos, quando os homens bebem e, portanto, não percebem as mulheres reorganizando o futuro. As crianças aprendem o que é necessário e o que não é mais. Elas são treinadas para carregar água e também para carregar histórias. Quem se recusou a queimar uma ervanária, quem devolveu um dote após uma discussão, quem deu um pão sem fazer soar o tamanho de sua caridade como um sino. Há um prestígio neste panteão que o oficial não consegue igualar. Os santos nessas histórias têm fornos e polegares rachados. Seus milagres são mensuráveis: uma contusão que não se curou, uma fome que foi cancelada, um casamento que aprendeu um vocabulário mais suave. No fim, a aldeia acredita ter se governado pela lei e pelo sermão. A lei e o sermão ajudam, eles também esquecem. O que lembra são as mãos. A resistência silenciosa transforma os dias em abrigo, a tristeza em sopa, o medo em um plano que pode ser explicado a uma criança. Ela nunca pede estátuas, pede pelo amanhã. Se há um hino, é um zumbido na garganta enquanto o trabalho prossegue. Se há uma bandeira, é um varal de roupas que se espalha pelo vento como uma parábola. A noite avança lentamente pela viela. Portas se fecham. Uma lâmpada queima onde lições para o futuro são ensinadas. Em algum lugar, uma viúva coloca uma moeda sob uma tábua solta e no mesmo movimento deixa uma segunda moeda para outra viúva que saberá onde procurar. Em algum lugar, uma menina copia o alfabeto até que se transforme em uma escada. Em algum lugar, um menino treinado por uma mãe que se recusa a criar outro homem descuidado aprende a se desculpar e a se desculpar com sinceridade. A casa respira. A resistência, que é apenas outra palavra para a vizinhança levada a sério, respira com ela. Amanhã a história continuará com um nome diferente: gentileza, parcimônia, prudência, sorte. Mas aqueles que a praticam saberão o que é. Saberão por causa de como seus ombros caem quando uma batida ao anoitecer se mostra amiga, por causa do sabor do pão quando é compartilhado sem prestar contas, por causa de como a mente se acalma quando um plano, por menor que seja, foi feito. Dormirão não triunfantemente, mas bem o suficiente para tentar novamente. E no livro Razão, que nenhum escriturário guarda soma, mostrará ao mundo se manteve um pouco onde poderia ter quebrado. A aldeia dorme em seus arranjos habituais, metade sonhando com o trabalho já feito, a outra metade ensaiando o trabalho de amanhã. A lua percorre sua patrulha habitual, embora esta noite pareça um arquivista percorrendo prateleiras de palha e ardósia, verificando o que resta. Por cada fresta de persiana, ela derrama a mesma misericórdia pálida. Não distingue entre padre e viúva, entre a moça que ainda acredita e a mulher que aprendeu que a crença deve ser incorporada à prática. Ela abençoa imparcialmente, e essa é a sua genialidade. Dentro das casas, as histórias repousam onde o dia as deixou. Um berço balança levemente sob o suspiro de uma mãe que se esqueceu de que está cantando. No parapeito de uma janela, um vaso de alecrim se inclina em direção ao frio, como se o aroma pudesse ser um argumento contra a geada. Na igreja, as velas se dissipam levando suas petições para o alto em fumaça cursiva. Os sinos fizeram seu trabalho. Agora, eles também dormem de mãos postas na torre. O mundo parece acabado, mas nunca acaba. A mulher que foi nossa testemunha, ora mãe, ora parteira, ora viúva, bruxa ou irmã, senta-se junto à sua lareira e observa a chama falar consigo mesma. Ela pensa nos séculos, que se passaram não como datas, mas como a respiração lenta da resistência. Suas antepassadas trabalharam nessa mesma hora tecendo lã
cuidando das brasas, guardando sobras para caldo, segurando uma criança contra um peito que não parava de se preocupar mesmo quando a preocupação se dissipava. A história é um longo aprendizado de permanência. Lá fora, o inverno ensaia sua autoridade. O vento coleta fofocas dos telhados, as estrelas cumprem seus compromissos. Em algum lugar uma coruja patrulha a gramática da noite. A mulher ouve tudo e sente a quietude não como ausência, mas como equilíbrio. Ela não tem gosto por heroísmo apenas por continuidade, aquela frágil que depende de sopa de hábito de pessoas que ainda se lembram em qual porta bater quando o tempo não está bom. Impérios se erguem com uma dieta de trovões. A sobrevivência prefere sussurros. Ela abre o pequeno livro que guarda não de escrituras, embora lhe empreste a cadência, mas de observações. Escreve à luz do fogo suas cartas pacientes como passos. Hoje remendei a manga de uma vizinha. Ela resistirá. As galinhas estão inquietas. O poço ficou salobro. A criança da casa ao lado tem novas sardas. O céu continua ameaçando mudança, mas termina em cortesia. Estas não são as anotações de um cronista. São um livro-razão da presença. O mundo não pedirá este registro, mas ele será mais forte por existir. Ela se lembra de outros que escreveram em suas próprias línguas de resistência. A freira que iluminou salmos até seus pulsos doerem e esconder um sorriso na margem. A viúva que pagou o aluguel com risadas e ainda assim devia menos que o senhorio. A parteira que sabia mentir com gentileza suficiente para manter alguém vivo. A menina que um dia fez perguntas demais e aprendeu a transformá-las em canções. O mundo nunca teve falta de testemunhas. Só lhe faltou tinta. Em algumas noites ela imagina aquelas outras mulheres debruçando-se fora do tempo como alguém que se debruça de uma sacada. Elas compartilham o mesmo espanto, o de serem lembradas mesmo que vagamente. O de que seu trabalho, que deveria desaparecer como um sopro, ainda pode ser sentido na pele do presente. Ela não reza para elas exatamente. Ela as reconhece como se reconhece o chão silenciosamente com peso. A lista de velas quase esgotada. A cera se acumula como rendição. Ela sente a dor do dia nos dedos e a aceita como evidência de uso. Lá fora a lua sobe mais alto, uma paciente supervisora da comédia humana. Ela já viu tudo isso antes, as barganhas e traições, os nascimentos, as revoluções sussurradas, disfarçadas de tarefas. Ela as verá novamente em outros séculos vestindo roupas diferentes, mas repetindo os mesmos verbos: carregar, consertar, acalmar, esconder, esperar. Ela se levanta e abre a veneziana. O frio entra educadamente. A noite está clara, do tipo que faz a distância parecer algo que se possa dobrar. Os telhados brilham com uma geada que decidiu ser generosa. Nesse silêncio, ela percebe que nada jamais foi silencioso. Apenas espera que alguém o ouça corretamente. Mesmo agora, a neve tem seu próprio comentário, o rio, seu próprio arquivo, o céu, seu próprio livro de anotações marginais. Amanhã ela acordará, remexerá as cinzas, despejará água no mesmo jarro, ensinará as mesmas pequenas cortesias, as mesmas crianças impacientes. Haverá recados, fofocas, e a leve dor da resistência continuando seu aprendizado. Ninguém chamará isso de história. Mas a lua, ainda se movendo acima dela, reconhecerá o padrão e o registrará em seu relato secreto, a luz emprestada à vida carregada, a fé praticada sem espetáculo. Ela fecha a persiana mantendo um fio de claridade preso lá dentro como um marcador de página. O quarto, suspira, a casa retoma o ritmo. Antes de dormir, ela sussurra o que pode ser uma prece ou um relatório, mas não consegue mais distinguir a diferença. Que o que era difícil se torne útil, que o que estava quebrado se torne história. Que aqueles que vierem depois encontrem a estrada que construímos com nossas mãos e saibam pela luz que os encontra que estivemos aqui. Lá fora a lua escuta como sempre fez e responde com silêncio que não é vazio, mas sim assentimento.